Eu creio piamente que a graça, a misericórdia, a revelação de Cristo virá sobre nós. E nós estamos aqui por causa dele. Amém? Eu estava lendo essa semana, eu até comentei com alguns irmãos, sobre C.S. Lewis e as Crônicas de Nárnia. E você que já assistiu o filme, já leu os livros, você vai se lembrar de uma menina chamada Jill, que ela está numa floresta muito perigosa, com a tremenda sede. E aquela menina sai desesperada, porque a sede estava tão grande. E ela se depara com um rio. E ela vai em direção àquele rio, e tem um leão do lado daquele rio. E ela, com muito medo do leão, ela pergunta: eu posso beber dessa água? E ele grunhe, ela não entende muito bem o que ele fala, e ela dá um passo à frente. E com muito medo, com muito receio, ela pergunta para o leão: você vai fazer algum mal para mim? Ele diz: eu não prometo. E ela dá mais um passo à frente. E ela se retrai um pouco, e ela fica com muito medo, mas a sede estava tão grande. E ela diz assim: eu vou procurar outro rio. E aquele leão diz para ela: não existe outro rio. É claro que C.S. Lewis não está falando de leão. C.S. Lewis está falando de Cristo. Não existe outro rio para você beber, senão Cristo Jesus. Não existe outro rio para você beber, senão o rio do Espírito Santo. Alguém já disse que uma coisa é um grande discurso, outra coisa é um grande amor. Todo pregador que vai ministrar, que vai pregar, o nome Jesus precisa ser doce em seus lábios. De nada adianta eu estar aqui, trazer uma mensagem profunda sobre tantos assuntos e não falar para você de Cristo Jesus. E antes de eu ministrar para você, eu preciso ser afetado por este evangelho. Eu preciso ser ferido por esta mensagem. Certa vez Spurgeon, falando para um aluno seu acerca de Cristo, ele diz: meu filho, todas as cidades, todos os povoados, todas as aldeias, tudo que você pensar na Inglaterra tem uma estrada que chega a Londres. Assim são as Escrituras. Todo versículo das Escrituras tem uma estrada para Cristo. E que nesta noite o Espírito Santo me dê graça para que eu possa trazer Cristo através das Escrituras. Amém? Vamos orar mais uma vez? Coloca a sua mão sobre o seu coração e peça ao Espírito Santo que fale com você nesta noite. Peça ao Espírito Santo que toque você nesta noite. Peça ao Espírito Santo que revele aquilo que Ele tem para revelar a você nesta noite. Peça ao Espírito Santo que tome a sua vida nesta noite. Diga: Pai amado, que a Tua presença, que a graça do Senhor traga nesta noite a revelação da beleza de Cristo. Traga a revelação, meu Deus, da palavra ao meu coração, meu Deus, e que saiamos deste lugar nesta noite mais apaixonados por Jesus. Diga glória a Deus. Queridos, nós estamos terminando o ano de 2024 e o nosso tema profético é amar Jesus, servir pessoas e fazer discípulos. Eu me alegro porque este ano muitos irmãos me procuraram, pastores, irmãos, falando que neste ano Deus está fazendo algo novo em suas vidas. Eu lembro que no início do ano nós tivemos uma reunião online com os pastores do ministério, e naquela reunião muitos de nós abrimos o nosso coração. Eu lembro que em lágrimas um pastor disse naquela reunião, ele disse: irmãos, eu ainda não amo Jesus como deveria amar. Eu creio que Deus este ano está fazendo algo profundo em nosso coração.
Eu creio que este ano Deus está fazendo algo lindo em nossos corações. Vários testemunhos daquilo que Deus fez na vida de muitos irmãos. Mas o mais triste é que alguns irmãos estão terminando o ano pior do que começaram, porque ainda não entenderam que Cristo, assim como diz Richard Seibles, ele diz que Cristo é a pérola daquele anel. Cristo é o tema, o centro em que convergem todas aquelas linhas. Ele está falando das Escrituras, e ele diz: remova Cristo e o que sobra. Portanto, em todas as Escrituras, cuidemos para que Cristo não nos escape. Sem Cristo, tudo é nada. O nosso alvo principal é Cristo. O nosso desejo maior precisa ser Cristo. A nossa maior busca precisa ser Cristo. Se tirarmos Cristo, nada sobra, tudo é nada. E abra comigo então Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 23. Para quem estava domingo aqui na igreja, vai ouvir a mesma palavra, mas eu creio que algo novo vai brotar no seu coração. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Hebreus 10, 19 a 23. Olha o que o texto diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Diga comigo: quem fez a promessa é fiel. Diga outra vez: quem fez a promessa é fiel. Mas que promessa que o escritor de Hebreus está falando para nós? De nos achegar ao trono de Deus. A promessa é essa, de acessar o trono da graça, o trono da misericórdia. E observe que o escritor de Hebreus, ele fala do novo caminho. E se ele fala do novo caminho, é porque existe o velho caminho. Se ele fala que existe um novo caminho, é porque existe um velho caminho. E nós precisamos então entender que velho caminho é esse. Nós precisamos entender, querido, que no Antigo Testamento, para se chegar a Deus, todo homem precisava que um animal morresse em seu lugar. Você conhece a história, você conhece os textos da Bíblia. Todo animal, todo aquele que pecava, precisava levar um animal ao sacerdote. O sacerdote matava aquele animal na porta do tabernáculo. Então ele misturava o sangue daquele animal com água e cinza e jogava sobre aquele que pecava, aquele que havia pecado, para que os seus pecados fossem purificados. E assim durante séculos esse ritual era necessário. E a Bíblia diz também que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele pegava do sangue que era derramado ali na porta do tabernáculo ou do átrio, ele pegava aquele sangue e ele acessava então o santo lugar. No santo lugar havia 3 móveis. À direita havia a mesa com 12 pães, à sua esquerda havia um candelabro com 7 hastes, e à sua frente tinha o altar do incenso. Então ele passava por aquele ambiente e ele acessava um lugar escuro chamado Santíssimo. Naquele lugar escuro ele não conseguia ver nada, mas ele entrava com aquele sangue. E a Bíblia diz que antes de ele pedir perdão pelos pecados da nação, ele pedia perdão por si mesmo, porque era homem, e o homem sempre peca. Então ele pedia perdão pelos seus pecados, e ele pedia perdão pelos pecados da nação. Ele pegava aquele sangue e aspergia sobre a arca do testemunho, e ali a glória de Deus se revelava.
Esse era o antigo caminho que se fazia, e o escritor de Hebreus diz que a cada animal que era morto era ineficaz diante da situação, porque embora por um momento havia alívio na vida daquele que confessava o pecado, daquele que chegava diante do sacerdote, era um alívio superficial. Ele ia embora ainda para sua casa tomado de culpa, de remorso, de dores e de um arrependimento que nunca chegava ao fim. Mas o escritor de Hebreus diz que Jesus, o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas. Ele, quando morre, a Bíblia diz que ele chega diante de Deus agora não com o sangue de animais, mas ele chega com o seu próprio sangue, apresentando o seu sangue diante do Pai, dizendo: Pai, aqui está o sacrifício perfeito. E por isso eu e você estamos aqui, porque Cristo fez o sacrifício perfeito por nós. João Batista, quando aponta para Jesus lá às margens do Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero falar para você que a obra de Cristo foi completa. Não há mais necessidade de animais após animais morrerem pelos nossos pecados. Jesus já nos perdoou na cruz. Jesus já nos perdoou da cruz. E eu quero tirar desse texto 3 coisas. A primeira coisa que o escritor de Hebreus diz, ele diz: irmãos, tende intrepidez para entrar neste ambiente. Tendo intrepidez para entrar neste ambiente. Que ambiente? Da glória de Deus. Intrepidez fala de audácia, fala de ousadia, fala de coragem. É como se o escritor de Hebreus dissesse: irmãos, tende coragem para acessar o trono da graça. Nós não precisamos mais de um mediador, um sacerdote, para acessarmos o trono da graça. O caminho foi aberto, as portas se abriram, o véu foi rasgado. Existe uma porta que se abriu, existe um caminho que já foi traçado para que nos achegássemos a Deus. Agora, o escritor de Hebreus começa dizendo: tende intrepidez para acessar este lugar. Tende coragem para acessar este lugar. Somente tem intrepidez através da fé aqueles que creem piamente, confiam plenamente em Deus e em seu poder. Isso fala também de uma progressão na fé. Uma das piores tragédias que nós podemos encontrar é quando um crente não cresce espiritualmente. É quando alguém fica estagnado na fé. É quando alguém não se dispõe para crescer. E você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas assim, que entra ano e sai ano, mas aquela pessoa não desenvolve seus ministérios. É o chamado crente de banco. Essa intrepidez fala de coragem, de sair do lugar de estagnação, do lugar de conformismo, no lugar de paralisia, e caminhar, entrar no santo lugar, ter intimidade com Deus. Fala de posicionamento. Você não pode, querido irmão, ser apenas um bom crente que frequenta os cultos da igreja, que vem e participa. Hoje eu ouvi um áudio. Teve uma pastora nossa, eu não vou revelar o nome, que ela está aqui, a Bispa Ana Maria. Ela me mandou um áudio hoje, um áudio de 4 minutos e pouco. Irmãos, eu ri daquele áudio. Foi um membro seu que me mandou para ela, dizendo: pastora, graças a Deus eu não sou pastora dessa igreja, senão esse povo estava no sal comigo. Graças a Deus, Deus deu um livramento para esse povo. Ela indignada com algumas coisas, alguns irmãos que param na caminhada. E eu achei engraçado aquele áudio. Irmãos, tem pessoas que param, não conseguem avançar na fé.
Por quê? Qual o problema que essas pessoas não crescem espiritualmente? Não conseguem entender que a sua salvação, seu ministério, não depende de Deus, não depende do pastor, não depende de ninguém, depende somente dele. Ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Intrepidez fala de intimidade, de devoção. Quantos aqui não sabem o que é ter um devocional em casa? Sabe, de você parar, ler a Bíblia, de você ouvir a voz de Deus, amar as Escrituras. George Miller leu a Bíblia mais de 250 vezes. Todo mundo já ouviu falar de George Miller. Ele leu a palavra de Deus mais de 250 vezes. E a história diz que por 50 vezes ele leu a sua Bíblia de joelhos. E sabe o que é triste, irmãos? Que tem crente que está terminando o ano, mas ele não conseguiu ler a Bíblia por inteiro. E uma vez, quando George Miller estava no leito, prostrado, à beira da morte, chegaram para ele e perguntaram: qual é o seu último desejo? Ele diz: ler mais a Bíblia, porque conheço muito pouco ainda da excelência de Cristo. Meus irmãos, será que isso não mexe conosco? Se dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé, como que a gente ainda desconhece as Escrituras? Não temos fome, não temos sede pela palavra de Deus, não temos alegria em ler a palavra de Deus. Napoleão Bonaparte ficou exilado na ilha de Santa Helena por 6 anos. Ele foi levado, ele tinha 45 anos. E ele ficou 6 anos e ele morreu com 51 anos de idade. Durante 6 anos ele fica exilado naquela ilha. E durante esses 6 anos, Napoleão, ele mergulhou nas Escrituras. E tem uma frase dele que eu gosto demais. Ele diz: a Bíblia não é um livro qualquer, mas uma criatura viva, que se levanta e se opõe contra tudo que é contrário a ela. Somente quem consegue mergulhar nas Escrituras, nesse rio de Deus, consegue encontrar Cristo em todo versículo da Bíblia Sagrada. John Stott diz que as igrejas vivem, crescem e florescem pela palavra de Deus, e definham e morrem sem ela. A Bíblia é o alimento diário que nós precisamos, irmãos. A Bíblia é a voz de Deus para nós. Tem gente que fica doido correndo atrás de pessoas querendo ouvir a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. O dia desse, o irmão Elis é pai do Igor. Cadê o Igor? Está aqui. Irmão Elis congregou com a gente muitos anos. Hoje ele mora em Rubiataba, é a ovelha do pastor Flávio. E ele me manda um áudio. E ele diz: pastor Ronaldo, como eu amo a sua vida. E ele diz: pastor, eu estou terminando de ler a Bíblia. Sabe, eu louvo a Deus pela tua vida, porque todo o culto o Senhor falava que a gente precisava ler a Bíblia. Eu não tinha esse hábito, mas aí em Palmas eu aprendi o quão é importante ler a Bíblia. E ele diz: eu estou terminando mais uma vez. Muito obrigado, pastor. Sabe, querido, nós precisamos ter paixão por esta palavra. Nós precisamos comer esta palavra. Nós precisamos mergulhar nesta palavra. Como que eu terei intrepidez para entrar no Santo dos Santos? Como que eu verei a glória de Deus se nem a sua palavra à disposição no meu coração para ler? Outra coisa que o texto nos fala é do novo caminho. Ele diz: tendo pois, irmãos, intrepidez para entrar pelo novo e vivo caminho. O novo caminho, ele é também o vivo caminho. O vivo caminho.
E eu quero falar para você que este vivo caminho está disponível para você. Sabe por que o antigo caminho não funciona mais? Sabe por que o escritor de Hebreus diz que nós precisamos caminhar por esse novo e vivo caminho? Porque o antigo caminho não funciona mais. Ele ainda existe, mas ele não funciona. E ele não funciona por uma razão apenas: a gente não consegue cumprir com o lado do nosso pacto. A gente não consegue cumprir com o lado da nossa aliança. Ninguém faz isso. Deus tem uma aliança conosco, amém, irmãos? Agora, esta aliança Deus fez com o homem. Toda vez que Deus fez com o homem, essa aliança foi quebrada. Nós temos várias alianças na Bíblia: aliança adâmica, noaica, abraâmica, mosaica, davídica, várias alianças, mas todas elas foram quebradas. Aí Deus fez uma aliança, sabe com quem? Com Deus. Deus faz uma aliança com Deus. Os irmãos lembram que na última conferência que tivemos, pastor Ribia trouxe uma palavra aqui, falando de Gênesis capítulo 15, quando Abraão dorme. Então, no meio daqueles animais que estavam mortos, partidos ao meio, porque esse era o costume da aliança da antiguidade, e passavam-se, aquelas duas pessoas cruzavam aquele caminho, fazendo aliança, e Deus manda Abraão fazer esta aliança. Mas só que naquela noite, não foi Abraão que passou com Deus, foi o pai que passou com o filho. Sabe por quê, irmãos? Porque eu e você somos incapazes de fazer aliança com Deus. Então o próprio pai passa com seu filho por entre aqueles animais, porque o juramento era: se eu quebrar a aliança, que seja feito comigo o que foi feito a estes animais. Por isso que Jesus foi para a cruz, porque a aliança feita entre Deus e o homem passou por Cristo. Nós somos frutos desta aliança, e este é o novo caminho. Esse é o novo caminho que foi colocado para que caminhássemos nele. A Bíblia diz que não é apenas um novo, mas um novo e vivo caminho. Não há escolha, irmãos. Não há escolha ficarmos pensando que o antigo caminho e o novo caminho, tanto faz eu escolher um como o outro, porque ambos podem conduzir ao mesmo lugar, posto que, ainda que por métodos diferentes, não. Somente o novo caminho nos leva a Deus. E eu quero mostrar isso para você de uma forma bem clara. Qual é o novo, qual é o antigo caminho? Deuteronômio 28, versículo 1 diz: se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E continua dizendo: bendito será ao entrares, ao saíres, bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Por um caminho o inimigo virá contra ti, mas por 7 caminhos fugirá. Você será colocado como cabeça e não por cauda. É tanta promessa até o versículo 15, até o versículo 14. Mas o versículo 15 diz: se vocês não se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus, e não cumprirem todos os mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Você percebeu qual é o problema? É que a gente nunca conseguiu cumprir os decretos, os estatutos e os mandamentos do Senhor. E aí
onde a coisa pegou. A gente gosta do versículo 1 ao 14, que só fala de bênção, só fala de prosperidade, fala que Deus vai nos colocar como cabeça e não por cauda. Mas quando chega no versículo 15, aí a chave muda. Mas se vocês não conseguirem, as pragas irão cair sobre vocês. Aí é onde está o problema, porque nenhum homem na face da terra conseguiu cumprir o acordo. Nenhum homem em toda a história da humanidade conseguiu cumprir toda a lei. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a lei ficou enferma, não por causa da lei, porque a lei é perfeita, mas por causa do homem que jamais conseguiu atingir o padrão que Deus exigia. E eu quero que você entenda: sem Cristo nós estamos perdidos, porque o único que conseguiu cumprir a lei foi Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele diz: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. E sabe qual é o padrão de julgamento que eu e você vamos enfrentar no juízo? A lei de Deus. Por isso que Romanos capítulo 3, 23, não precisa abrir, que você conhece. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e foram destituídos da graça, da glória de Deus. Esmiuçando esse versículo, ele diz: todos pecaram e foram desaprovados por Deus. Agora o versículo 24, o apóstolo Paulo diz: mas foram justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, esta palavra redenção, literalmente no grego, ela quer dizer a libertação de um escravo, redimidos. Nós não conseguiríamos pagar o preço que nos foi cobrado, o preço que nos foi exigido, mas Cristo veio e pagou no nosso lugar. Colossenses 2 diz que Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, vem dele. O homem por si só não conseguiria se salvar. Ah, pastor, mas eu sou um homem bom. Que bom. Pastor, eu sou um homem direito, que eu pago as minhas contas, eu respeito minha família, minha esposa. Que bom. Mas isso não te dá, não te faz no padrão que Deus exige. Por isso que veio Cristo. Paulo a Timóteo, ele diz: há somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Querido, por isso que sem Cristo tudo perde o sentido. Sem Cristo tudo perde a beleza. Sem Cristo tudo fica em trevas, porque a gente às vezes quer acessar o velho caminho, só que no velho caminho a gente vai tentar e nunca chegaremos no padrão que Deus deseja que cheguemos. Nunca, jamais. Por isso que foi necessário um Salvador. Por mais que boa pessoa que você seja, por mais gente boa que você seja, você nunca vai chegar no padrão exigido por Deus. Terceira coisa que o texto nos mostra é que existe o grande sacerdote. Amém? Existe um grande sacerdote para nos conduzir nesta caminhada.
esse grande sacerdote entrou uma única vez e já resolveu o problema. Você lembra qual foi a penúltima palavra da cruz? Está consumado. E rendendo o Espírito diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. A penúltima palavra da cruz foi: está consumado. Ou seja, Pai, eu fiz a obra. Tudo aquilo que foi para mim fazer, eu fiz. Tudo aquilo que foi determinado para mim cumprir, eu cumpri. Tudo aquilo que foi dado para mim fazer, eu fiz. O grande sacerdote. Por isso que o escritor de Hebreus diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Aquele que entrou uma única vez à presença do Pai, levando consigo o seu precioso sangue. Não sangue de bode, de touro, de novilhas, mas o sangue vertido na cruz. Por isso nós estamos aqui, para celebrar essa grande salvação. Ronaldo, mas você está falando para líderes, para a igreja, para irmãos que já andam há muito tempo com Cristo. Sim, Cristo é o assunto maior da igreja. Por muito tempo, irmãos, nós achávamos que havia algo maior para se pregar. Por algum tempo nós achávamos que existia coisa maior para se pregar. Não, falar de salvação é para o novo convertido, é para que... Não, querido, o maior assunto da Bíblia é Cristo. Não existe nada maior, não existe nada mais importante, não existe nada mais profundo, não existe nada mais belo, não existe nada mais sublime, não existe nada mais majestoso do que o nome de Jesus. Não existe, não existe. E nós como igreja, nós precisamos ter afeição por Cristo, nós precisamos amar a Cristo, nós precisamos buscar a Cristo. Larry Crabb, no seu livro Chega de Regras, ele diz que todos nós somos leais adoradores a algo, e a pergunta é Cristo a sua maior paixão ou é outra coisa? Qual a sua maior paixão? Qual a sua maior devoção? Para quem é a sua maior devoção? Ah, meu querido, como nós precisamos redescobrir o Evangelho de Jesus Cristo. Paul Walsh diz que a igreja, quando ele fala da igreja, ele fala da igreja em todo o globo. Ele diz que o principal motivo, o principal desejo da igreja nesse último tempo é redescobrir o Evangelho de Jesus Cristo. Redescobrir o Evangelho de Jesus Cristo. Por mais que busquemos, por mais que conheçamos, por mais que entremos nas linhas das Escrituras, ainda a gente não vai entender, não vai compreender, e jamais vai desvendar o mistério do Evangelho. Ele diz que haverá eternidades de eternidades, mas ainda não descobriremos a profundeza e a beleza desse Evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. No novo caminho, nós precisamos entender que nós precisamos vir a Deus como estamos. Você sabe que no velho caminho havia todo um ritual. O sacerdote, ele tirava suas roupas, ele vestia outra roupa, ele se lavava numa bacia de bronze para poder entrar no tabernáculo. Agora, quem foi afetado por Cristo, ele não se lava para chegar a Deus. Ele vai a Deus e se banha nele. Ele vai a Deus e se entrega a Ele. Ele sabe que não é acerca de si próprio, mas ele sabe que ele mergulhar naquele rio, ele será purificado,
ele será santo, ele será transformado, ele não precisa ainda, tem gente que fala assim, eu preciso deixar disso para me entregar a Cristo. Não, querido, quem é fisgado pelo Evangelho, ele vai como está, e o Espírito Santo faz o resto. Essa é a diferença do antigo para o novo caminho, porque ele começa a construir a sua vida, a sua história de vida, no fundamento que é Cristo. Agora, ele não está mais edificando a sua vida nas areias movediças da vida, não. Ele está construindo a sua história de vida, ele está construindo a sua casa no fundamento que é Jesus Cristo, no fundamento que é o Evangelho. A sua vida é construída em cima do Evangelho de Jesus Cristo. Você conhece a história daquelas duas casas, porque quando a vida se torna difícil, quando a tempestade chega, quando as coisas começam a desmoronar, quando a vida começa a se complicar, quando o casamento começa a ruir, quando a enfermidade chega na nossa casa, quando a dor avassaladora encontra o mais profundo da nossa alma, vai revelar aonde nós estamos construindo a nossa história de vida. Jesus, quando fala daquelas duas casas, por muito tempo aquelas duas casas permaneceram ali. Quem passava naquela rua olhava, a fachada era idêntica, o telhado talvez idêntico, a fachada idêntica, tudo igual. Mas o dia mau chegou, a tempestade chegou, a dor chegou. Jesus diz que a única que permaneceu de pé foi aquela casa que estava sobre a rocha. E a minha pergunta para você é: aonde você está construindo a sua vida? Aonde você está construindo o seu ministério? Sabe por quê, meus irmãos? Todos nós um dia vamos experimentar a tempestade. Todos nós um dia vamos experimentar as perdas. Todos nós um dia vamos sofrer. O dia mau chega para o preto, para o branco, para o pobre, para o rico, chega para todo mundo. Agora, aonde nós estamos edificando as nossas vidas? Aonde nós estamos construindo a nossa história? Aonde nós estamos construindo, edificando a nossa história? Porque o sucesso não pode ser medido pela vida boa. Às vezes a gente olha para o outro e diz assim: puxa vida, a vida do outro é tão fácil. Olha só, trocou de carro de novo, já está viajando de novo. Tudo isso é enganação, porque o sucesso não é medido na boa vida que alguns levam. O sucesso é medido em cima de quê e de onde nós estamos edificando a nossa história. Charles Haddon Spurgeon, grande pregador inglês, a vida dele, humanamente falando, foi um caos. Um homem que sofria de depressão. Spurgeon era depressivo. Spurgeon sofria de artrite, de gota. Era um homem enfermo no seu físico. Mas Spurgeon era pastor da maior igreja do seu tempo. Quando ele abria sua boca no púlpito, havia poder e autoridade de Cristo. Se alguém olhava para a vida cotidiana daquele homem, pensava: puxa vida, cara depressivo, cara enfermo. Mas foi a maior autoridade espiritual do seu tempo. É considerado o último dos puritanos.
Dia desse eu pesquisei na internet sobre o túmulo de Spurgeon, e uma frase me marcou. Na lápide está escrito: estou aguardando o meu Salvador. Ah, querido irmão, às vezes achamos que porque coisas boas estão acontecendo na vida do outro, a gente acha que aquele homem está conseguindo sucesso na sua vida, mas na verdade é uma enganação, porque não podemos nos enganar. Ou estamos vivendo para Deus, ou estamos vivendo para suas bênçãos. A bênção, ela é cíclica. Hoje você pode estar com ela, amanhã não. Por isso que Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Comida e bebida são bênçãos cíclicas. Agora, a justiça, o que é a justiça? Eu me tornar aquilo que Deus quer que eu me torne, eu me render para que o caráter de Cristo esteja na minha vida. Quando o caráter de Cristo acontece na minha vida, eu terei paz. Haja o que houver, a paz no meu coração, e consequentemente isso me leva a ter a alegria do Espírito. Por isso que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E eu termino dizendo que a nossa carne, ela dá mais valor a coisas do que a Cristo. As pessoas sempre estarão em busca de uma satisfação primária que não seja Deus. As pessoas estão num frenesi, correndo para lá e para cá, buscando bênção, quando na verdade Ele olha para nós e diz: aquietai-vos, saber que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações. Olhai para mim, todos os termos da terra, e sede salvos. Ele chama a nossa atenção, Ele chama. Jesus diz: quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. Ele chama a nossa atenção dizendo: não façam, não sejam como os incrédulos, correndo atrás de bênção. Olhem para mim, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Que o teu tesouro não seja as coisas desta vida, que o teu tesouro não seja fundamentado em bênçãos, mas que o seu olhar esteja em Cristo. Porque no novo caminho não é mais sobre nós, nós somos colocados de lado. O novo caminho nós curvamos, no novo caminho nós saímos do palco e colocamos Cristo. No novo caminho nós saímos de cena para que Ele apareça. Por isso que Paulo diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Não é mais acerca de mim, não é mais acerca daquilo que eu faço, mas é acerca de Cristo. Deixando todo o embaraço, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a vergonha da cruz. Ah, querido, nesses últimos 2 meses, 1 mês e meio, que resta de 2024, que possamos amar Jesus, acima de nós mesmos, acima da nossa família. E eu termino um contexto de Mateus capítulo 10, versículo 37, que diz: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á.
Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Quantos são pais e mães aqui? Eu sei que você dá a vida pelo seu filho, sim ou não? Nós damos a vida pelo nosso filho. Nós fazemos tudo pelos nossos filhos. Nós tiramos o pão da nossa boca para dar para o nosso filho. Mas Jesus diz assim: se você amar seu filho, a sua filha, mais do que a mim, você não é digno de mim. É esse o amor requerido. É esse o amor que é necessário que esteja no nosso coração. Irmãos, nós estamos começando essa conferência. E a única coisa que temos para oferecer para você, a única coisa é Jesus. Nessa conferência você não vai ter 5 passos para ter um ministério frutífero. Você não vai ter 10 passos para se dar bem na vida. Você não vai ter 15 maneiras de ser o melhor pastor. Não. Todas as mensagens que vão sair deste púlpito só tem um lugar, só tem uma direção: é Cristo Jesus. E quando nós terminarmos a última reunião desta conferência, que nós saiamos deste lugar mais apaixonados por Cristo, mais apaixonados por Jesus.